Então, começando a temporada agora, existe aí uma previsão que eu vou até ler o que eu escrevi aqui para deixar certinho pra galera. O Green Bay Packers, com Jordan Love, terá uma campanha melhor que teve com Aaron Rodgers na temporada passada. Essa é a tese. Agora vamos aprofundar e vamos argumentar. Por favor. 2022 foi a quarta temporada do Matt LaFleur, no comando do Green Bay Packers, e foi a sua pior temporada, que veio logo depois dos 2 anos seguidos com Aaron Rodgers como MVP da liga. Em 2022, o recorde do Packers foi 8-9, e o time começou a temporada até com bons resultados. Ele fez 3-1, depois ele teve aquela sequência de 5 derrotas, que foi a pior sequência de derrotas do time desde 2008, primeiro ano do Rodgers como starter, que resultou num recorde de 3-6 e chegou a 4-8. Então ele conseguiu se manter vivo no final, mas ele foi derrotado em casa pelo Lions no último jogo da temporada, resultando no recorde de 8-9, que foi o último jogo do Rodgers como quarterback do Green Bay Packers. E aí, em 2023, temos uma nova era, Xavier. Ai, ai. Tá chamando de era? Exatamente. Tá bom. Acabou uma era, que era a era do Aaron Rodgers. Mas beleza, consequentemente, se acaba uma, começa a outra. Vamos lá, vamos dar essa... Então, agora começou The Love Era. A era do amor. Exatamente, olha Meu só. Deus. Talvez o Rodgers seja o melhor QB da história do time. Números para isso ele tem, apesar de apenas um troféu Lombardi. E é justificável o alívio dos torcedores por começar uma nova relação com o time com o QB Jordan Love. Ou seja, mesmo perdendo Rodgers, é justificável que torcedores do Packers estejam aliviados com essa situação, porque foi muito desgastante a relação com o Rodgers nos últimos anos. E vamos lá. O Love ele foi draftado em 2020 e foi um dos pivôs da crise entre o Rodgers e o time. E ele permaneceu no banco desde então, mas tendo em vista outros reservas da Aaron Rodgers, ele é mais consistente e ele é mais qualificado do que os outros, assim. Então, inclusive, alguns jogadores do elenco do Packers estão falando muito bem dele. O Aaron Jones, por exemplo, que é o running back destaque do time, afirmou que o Jordan Love é muito consistente e trabalhador e que ele agiu da forma correta sempre, esperando chegar a sua oportunidade e cuidando de todos ao seu redor. Então, com algumas opiniões de atletas do elenco, parece que ele realmente tem uma presença relativamente forte dentro do elenco do time. Então, esses 3 anos de banco do Rodgers foram anos que ele construiu, de alguma forma, alguma moral dentro desse grupo, né? E a expectativa da diretoria do Packers também é boa e diz que ele inspira confiança. Então, vamos lá. Só retomando a primeira temporada do Rodgers, em 2008... Apesar de ele ter jogado bem e foi considerado um bom quarterback naquela temporada, o recorde do time foi 6-10. Ou seja, foi muito ruim. Foi uma temporada muito ruim do Green Bay. Porém, nesse ano, ao redor do Jordan Love, o Packers conta com boas armas. Ele vai ter o Aaron Jones e o A.J. Dillon no backfield, que é a dupla de running backs muito boa, muito eficiente. Tem como receivers o Christian Watson e o Romeo Doubs, que são boas armas e jovens, os dois jovens recebedores, mas que são promessas aí para a temporada. A linha ofensiva do Green Bay costuma ser consistente, então você tem alguns elementos que mostram que se ele for um QB eficiente, o Packers pode sim ter um bom time, um bom ataque nesse ano. E também tem uma questão que é o Matt LaFleur, que talvez a gente possa ter uma ideia mais clara nesse ano do Matt LaFleur como um head coach, uma vez que o Rodgers tinha um domínio muito influente do próprio ataque. Então agora, sem o Rodgers, a gente talvez veja um ataque com mais cara de Matt LaFleur. E aí, ele também tem um recorde de 47 vitórias e 19 derrotas nos seus 4 primeiros anos. E ele, inclusive, teve 13 vitórias nos seus 3 primeiros anos. E isso é recorde da NFL. Só que é muito pouco comentado o Matt LaFleur, porque as pessoas consideram muito mais o time do Rodgers nos 3 primeiros anos do que um time do Matt LaFleur. Então, embora ele tenha um recorde da NFL, a moral, na verdade, desse recorde acabou ficando mais pro Rodgers do que para ele.
Então esse é um ano pro Matt LaFleur se provar com o Jordan Love. Enfim, a defesa do time, ela vem evoluindo nas últimas temporadas, inclusive naquela tomada final da temporada passada, foi por causa da defesa que o time conseguiu se manter em algumas partidas e conseguiu até se recuperar na segunda metade da temporada. E isso mostra, por exemplo, que realmente, se o Jordan Love for eficiente, como um QB que não mostrou muito até agora, parece que as peças que ele vai ter ao redor dele dão chance do Packers ter uma boa temporada. E aí, só trazer para você, dos starters do Jordan Love nessa preseason até agora, foram 18 passes tentados, 12 completados, ou seja, 66,7 de passes completos. 2 touchdowns até agora, um em cada jogo, né? Porque ele também só fez um drive em cada jogo. Sim. E ele passou ao todo para 130 jardas nesses 2 drives. O passe mais longo teve 42 jardas e o QB rating dele foi alto, 124,8. Então, assim, por mais que a gente esteja falando de um cara que ficou 3 anos no banco do Rodgers, teve só um start, que foi quando o Rodgers saiu por causa de Covid, mas ele só começou a se preparar na quinta-feira para o jogo de domingo, ou seja, ele teve 2 dias basicamente de treino para o jogo de domingo, e não era um plano de jogo para ele também, vai ser realmente uma estreia dele. E essa estreia dele como starter é o que a gente tem que ver o que ele vai apresentar. Mas parece realmente que por um jogador que teve 3 anos de banco, mas um comportamento bem profissional e bem dedicado, e que conquistou, na verdade, uma confiança da organização, eu acho que já dá para considerar que ele é um sobrevivente. Principalmente num time que era liderado pelo Rodgers, que a gente sabe que é um cara que se rodeia muito dos amigos e afasta as pessoas que ele não gosta. Então o Jordan Love sobreviver nesse ambiente já é um mérito por si. E aí, para fundamentar, na verdade, a minha previsão, ele só precisa de 9 vitórias. E aí ele já supera a temporada passada. Então, por mais que ninguém esteja falando disso nesse momento, porque o foco no Packers é de perder o Rodgers e de não conseguir prever uma boa temporada para o time, fazendo uma análise mais completa do que o Green Bay pode apresentar e do próprio Jordan Love, eu estou confiante que talvez ele tenha uma temporada consistente. Huddle Podcast. Let's go! Tudo sobre a NFL. Toda quinta-feira, às 20 horas.